Boa noite a todos, boa noite a todas, 19h32. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô aqui na correria danada, só resolvendo problema. Hoje foi um dia bastante ocupado, né? Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Porque hoje eu fiz mutirão para atender as pessoas. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, todas bem. Eu estou na correria danada, tentando localizar aqui a página da CNBB, que está com dificuldade de entrar, não sei porquê. Por que isso não entra? Estou aqui tentando entender. Mas está entrando, agora começou a entrar. Importante, começou a entrar. Está um pouco lenta. Eu vou escolher fazer a leitura breve do... Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Gracinha respondeu, paz e bem para você, família, Mônica. Terezinha, paz e bem. Estou bem, graças a Deus, diz a Terezinha. E eu vou fazer a forma mais breve da leitura do Evangelho, mas quando eu refletirei sobre tudo, tá? Chegou mais alguém aqui. Gabriele P. Boa noite, paz e bem. Será que é o Gabriel, meu aluno de mestrado? Boa noite, paz e bem. Deixa eu ver se eu consigo reconhecer ele aqui no computador. Acho que é meu aluno de mestrado. Né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, tá? Só mais um pouquinho, porque eu entrei um pouco atrasado, então já viu, né? Então, como eu estava falando, eu vou fazer a leitura menor, mas eu vou refletir sobre a totalidade do Evangelho, as leituras, tudo tem direito, tá? Eu acho que meu aluno está. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: essa doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele,
Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego não podia ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas. Mas eu digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado com as mãos e os pés, com lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Aurora, minha querida diretora, entrou. Muito obrigado, Aurora. Boa noite. Paz e bem. Essa passagem é uma passagem que me emociona profundamente. Porque essa passagem tem uma das frases mais belas da Bíblia inteira. Assim, se eu tiver que escolher 10 frases lindas na Bíblia, uma delas é: Jesus chorou. E a gente precisa entender por que isso é belo. Porque nós estamos falando de Deus encarnado. E Deus, na cabeça de muitos, e de certa forma isso é verdade, ele não vive nas mesmas regras que nós. Ele não vive na mesma percepção que nós. Os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos pensamentos. Tanto que o Salmo exclama: se Deus nos punisse como nossas faltas exigem, ninguém
iria subsistir. Deus vive uma relação conosco de um pai amoroso. Mas quando a gente fala isso, nós temos a visão, na verdade, de um rei distante, num trono de ouro, lá acima de tudo e de todos. Aquele que não se preocupa conosco. Mas nós ouvimos, Deus chorou a morte do seu amigo. Jesus chorar a morte do seu amigo significa muita coisa. Significa que ele não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não ignora o nosso sofrimento. Ele não é um daqueles deuses antigos, né, que a gente via nos filmes, os deuses gregos que brincavam, né, com os sentimentos, com os amores e com as paixões das pessoas. Ele é presente na sua história. Ele está do seu lado. Ele, na verdade, não tem compaixão. Ele não sofre por você, ele sofre com você. Você é tão importante que Deus chora por ti. E se você entende isso, a sua visão de mundo tem que mudar. Porque você tem que olhar o mundo e pensar assim: se Deus chorou pelas pessoas, como é que eu não posso chorar por elas? Se Deus se compadeceu do irmão doente de Marta e Maria, como é que eu não posso me compadecer das pessoas que sofrem? E isso fica mais claro quando você vai na primeira leitura. Porque a primeira leitura, ela começa de uma forma forte e talvez até muito pesada. Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas. Porque o povo estava morto. O povo estava nas sepulturas. E você não entende isso, porque você não leu o versículo anterior. No versículo anterior deixa muito claro que o povo havia perdido a esperança. Sabe, uma das forças mais poderosas da nossa vida é a esperança. A esperança faz a gente ir um pouco além, insistir um pouco mais. Sabe, quem é da área da saúde, seja lá qual profissão for, vai te contar algum dia um caso do tipo: era para eu desistir e eu não desisti. Insisti um pouco mais e o paciente sobreviveu. Era para eu desistir, mas eu não desisti e eu consegui dar aquele ponto que o paciente precisava, eu consegui pegar a veia que ele precisava, eu consegui fazer o não sei o que o paciente precisava. A esperança nos leva além. E o povo havia perdido a esperança. E aqui a gente vê que o Senhor está conosco. Ó meu povo, vou abrir a sepultura e conduzir-vos à terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor e porei em vós o meu Espírito para que vivais. O Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, aquele que fala pelos profetas, é dado ao povo sem esperança, para que eles persistam, que eles insistam. E isso é o que nós precisamos hoje em dia. Ser o povo da esperança teimosa, da esperança que insiste, que vai adiante. Que quando todos dizem, não tem jeito, continuam. Quando dizem, vocês vão fracassar, insistem.
mesmo sabendo que irão fracassar, continuam fazendo. Por quê? Porque eles vivem num horizonte de eternidade. Eles sabem que mesmo que eles não consigam, outros conseguirão. Eles sabem, como diz o Salmo, quem semeia entre lágrimas colherá com alegria. Eles sabem, como Jesus falou, que um planta e o outro colhe. Nós, o povo da esperança, animado pelo Espírito Santo, sabemos que podemos não ver a colheita, mas temos certeza que somos semente. E por isso a gente vai adiante. Por quê? Porque o Senhor está conosco, o Senhor nos ama, o Senhor nos guia. E essa coisa chega ao extremo na segunda leitura. Por quê? Porque aqui as pessoas se enganam. E se enganam porque são enganadas. Se enganam porque vos ensinam coisas erradas. Ou então eu estou louco. Pode ser isso também. Pode ser que depois do derrame eu tenha perdido a razão. Paulo fala aos romanos: os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Observem bem. Né? Boa noite, paz e bem, diz a lenda. Observem bem. O povo de Roma não tem por que ter esperança. Roma era o maior império daquela época. O poder militar de Roma era muito maior do que qualquer potência militar de hoje em dia. Bernardo, as potências militares de hoje em dia têm armas que os romanos não tinham. Sim, mas os que se opunham romanos também não tinham coisas. Uma legião romana era algo praticamente imparável. Era algo assim que ninguém conseguia se contrapor. E os cristãos eram perseguidos pelos romanos. E esses cristãos estavam na boca do dragão. Esses cristãos estavam embaixo da besta fera. Eles não eram só oprimidos por Roma, eles eram perseguidos por Roma. E perseguidos por Roma, eles estavam no centro do império, onde a força era maior, onde o poder era maior, onde a violência era maior, onde a ganância era maior, onde o desejo de opressão e de morte era maior. E aí eu não sei, aliás eu sei, mas eu não consigo imaginar, se eu ler essa leitura isolada, como eles podem ter esperança, como eles não podem estar deitados no túmulo, como estavam os judeus na profecia de Ezequiel. Porque eles não vivem pela carne. Porque quem vive pela carne perdeu a esperança. Quem vive pela carne não ouve a voz da fé. Quem vive pela carne já se condenou porque não acredita na possibilidade de um mundo novo, um mundo de justiça e de paz. O reino dos céus realizado na terra. Mas vós viveis pelo Espírito. O Espírito da vida, o Espírito da esperança, o Espírito da profecia, e por isso estes se ergueram e estão lá na frente aonde ninguém podia imaginar. E o que acontece? O que deu a eles essa força toda?
o 7º sinal de Jesus do Evangelho de João. João não fala em milagre, fala em sinais, e ele cita 7. E o 7º sinal é a ressurreição de Lázaro, que não se dá em qualquer lugar, se dá em Betânia, Bet Anaui, a casa do pobre. Jesus, o sem-teto, Jesus, o que vivia na rua. O que foi, Jesus? O guia inquisidor está furioso aqui, porque eu disse que Jesus vivia na rua. Não fui eu que disse isso, foi ele. Os anjos do céu têm seus ninhos, as raposas suas tocas, mas o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Então, quem me disse que Jesus era sem teto, era morador de rua, foi ele. Tá? E ele tinha 3 grandes amigos. Em Betânia, que quer dizer literalmente a casa do pobre. Impressionante, né? Lá na casa do pobre que ele se hospedava, na casa de seus amigos. E um desses amigos morre. E aí é muito interessante, porque Marta vem ao encontro de Jesus. E o que move ela é a esperança. A esperança teimosa, a esperança sem sentido, sem resposta. A esperança contra qualquer esperança. Marta, seu irmão vai ressuscitar. Claro que vai, claro, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Por quê? Porque Lázaro estava morto há 4 dias, então seu corpo já estava, sua alma já estava na mansão dos mortos. De lá não voltaria. Por isso Marta sabe que o seu irmão ressuscitará, mas só no último dia. Ela não tem a mínima esperança. Ela não foi falar com Jesus esperando um sinal. Ela crê que Jesus é o Messias, o Salvador do mundo. Mas ela não pode pensar no que está para ocorrer. É demais para ela. Mas Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá jamais. E aquele que vive não morrerá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Porque nós que cremos no Senhor vivemos no limiar da eternidade. Nós sabemos que vamos viver uma vida que, mesmo que se ela seja destruída na terra, ela continua na eternidade. Nós sabemos que o que faremos aqui ecoará no mundo enquanto ele existir. Talvez daqui a 200 anos ninguém se lembre dos nossos nomes, mas nós não somos gregos que acreditamos que o nosso nome precisa ser lembrado. A bondade, o carinho, o amor, o respeito à dignidade continuará ecoando. E tudo que nós fizemos será exemplo, será luz das nações e sal da terra. E aí, Lázaro ressuscita. Mas há aqui uma lição, uma pequena lição. E eu fiz essa pergunta agora há pouco na capela de Nossa Senhora Aparecida. E para minha felicidade, minha esposa que está assistindo respondeu. E eu perguntei: por que que Jesus manda tirar a pedra? Jesus poderia ter dito:
Pedra, sai daí. Jesus poderia ter chamado um anjo. Jesus poderia ter posto o dedinho assim, pum, e a pedra sairia de lá. Mas ele pede que as pessoas movam a pedra. Por quê? Porque ele quer que nós movamos a pedra. Nós não somos fantoches. Nós não somos espectadores. Nós não somos coadjuvantes. Para Deus, nós somos parte essencial da salvação. Nós precisamos empurrar a pedra para que o mundo ressuscite, para que o mundo saia da sepultura, para que as pessoas possam caminhar de novo. É preciso empurrar a pedra. E a pedra hoje é a pedra da guerra, é a pedra da violência, da indiferença, a pedra da cultura do descarte. Hoje nós temos que fazer que nem essas pessoas. Não entendemos direito, mas vamos empurrar a pedra. Não temos esperança que Lázaro ressuscite, mas nós vamos empurrar a pedra. Nós vamos empurrar a pedra do racismo. Nós vamos empurrar a pedra da misoginia, do machismo, a pedra do feminicídio, da violência sexual, a pedra da ganância, a pedra do ódio à comunidade LGBTQIAP, a pedra da ganância desenfreada, a pedra daqueles que só querem a mentira para ter o poder, a pedra da aversão aos pobres, da aversão ao estrangeiro. É preciso empurrar essas pedras, tirá-las do caminho, para que o povo saia dos túmulos e caminhe para Jerusalém Celeste, para o reino dos céus, do qual nós não somos apenas espectadores, nós somos parte da construção do reino dos céus, do reino de Deus, que também é nosso. E por isso cabe a nós construir. A ressurreição de Lázaro não é apenas a ressurreição de um homem. É um chamado a nós a sermos voz profética no mundo, a sermos aqueles que pressionam o mundo, não para oprimi-lo, mas para libertá-lo e para levar toda a humanidade até a terra sem males. Amém? 8h02, essa foi a reflexão do texto de amanhã, o 5º domingo do tempo comum. Eu fiz uma homilia na celebração da palavra, na capela de Nossa Senhora Aparecida, e ela foi diferente desta homilia que vocês ouviram. Amanhã vai circular a homilia escrita, que é diferente desta homilia que vocês ouviram. Por quê? Porque eu sou um boneco de posto que fico balançando ao vento? Não. A cada comunidade eu me dirijo de uma forma, porque cada comunidade precisa ouvir a palavra do jeito que é melhor para ela. Bom, vou me despedir, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Marta, Maria e Lázaro de Betânia. Desça sobre vós e permaneça para sempre.
a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.